Olá, pessoal! Agora nós vamos falar um pouquinho do roteiro 17, tá? Sobre crescimento e decrescimento de funções e um pouquinho sobre as funções exponenciais. Para isso, eu já vou começar lá com as atividades, tá? A primeira delas é a atividade 2, que tá na apostila, né, no caderno do aluno, na página 19, tá? Então, eu vou comentar com vocês um pouquinho aqui sobre as respostas, né, dos itens A, B e C, né? Que é a questão do crescimento, decrescimento, das taxas, né, envolvendo aí esses aspectos. Então, eu tenho aqui um gráfico de uma função polinomial de segundo grau, onde eu tenho f de x igual a x menos 5 vezes x mais 1. Então, também está na forma fatorada, tá? Percebam aqui que se eu faço a distributiva, x vezes x dá x ao quadrado, positivo. Então, a parábola voltada para cima, né? Como quem zera esse fator é o 5 positivo, eu tenho 5 como raiz, né? O gráfico corta o eixo x aqui no 5 positivo. Para esse fator, quem vai zerar é o menos 1, né? Então, menos 1 mais 1 dá 0. Então, menos 1 é a outra raiz. Que eu comentei lá no outro roteiro, no vídeo, né? Então, o vértice dessa função está entre essas duas raízes aqui, né? Então, se eu for fazer o gráfico, eu posso pegar valores próximos aqui que eu vou conseguir ter esse desenho, né? Escolhendo o valor do x e calculando o valor do y, tá? Então, essa é a ideia que eu comecei a comentar lá. E eu tô aproveitando aqui para falar um pouquinho. Então, percebam que eu tenho as duas raízes, tá cortando aqui no eixo x. Outra coisa, se eu multiplicar menos 5 vezes 1, dá menos 5. Ó, o gráfico corta o eixo y no valor menos 5, que seria o termo independente, tá? O vértice dessa função seria o ponto 2 menos 9. E o que a gente vai perceber aqui nessa função? Que tem alguma coisa acontecendo antes do vértice e outra coisa acontecendo depois. Que se eu passar uma reta aqui pelo vértice por x igual a 2, ele é o eixo de simetria agora, né? Diferente lá da atividade 1, que o eixo de simetria era o y, né? A atividade 1 do roteiro anterior. Então, para essa questão, né, a gente vai pensar aqui no vértice. Então, só para concluir, vamos pensar que se o f de x não tivesse da forma fatorada, eu ia ter, aplicando a distributiva, né, x ao quadrado, depois ia ficar mais 1x menos 5x, então ia ficar menos 4x. E mais, menos 5 vezes mais 1 dá menos 5. Então, ó, só retomando, x ao quadrado positivo virado para cima. O valor do b, que é o termo que acompanha o x, está negativo, corta a parábola do lado decrescente. E o menos 5, que é o valor de c, a parábola corta o eixo y no valor menos 5, tá? Então, a gente aproveita para retomar isso. Na questão A, pede para identificar os intervalos em que o f de x é maior do que zero e os intervalos em que o f de x é menor do que zero. F de x nada mais é do que os valores do y, tá? Então, se eu quero o f de x maior do que zero, eu quero os valores positivos, tá? Então, vou pensar nisso aqui, que o f de x, então, na letra A, ele tá pensando nos intervalos onde f de x maior que zero e f de x menor que zero. Qual o intervalo que isso acontece? Então, se o f de x é maior que zero, eu estou pensando nos valores positivos. Então, valores positivos para o y são os valores que estão acima da reta do eixo x, né? Quando que isso acontece? Para qualquer valor que eu pegar aqui de x antes do menos 1, ó, se pegar o menos 2, o y é positivo. O menos 3, vai estar lá em cima também, o y é positivo. E se eu pegar valores maiores do que 5, ó, o 6, o y é positivo. Então, qualquer valor que eu pegar maior que 5, os valores do y aqui são negativos. Então, eu tenho dois intervalos aqui, né? Onde x menor que menos 1, ou quando x é maior que 5, né? Então, as raízes, que é o x igual a menos 1
E 5 é quando o f de x é igual a zero, né? Então, aqui nesse ponto, f de x é zero. Para antes e para depois, o y é positivo. Quando que vai ser menor do que zero? Quando que o y, né? Lembrando que o f de x aqui é o y, é negativo. Então, nesse intervalo entre o menos 1 e o 5, né? Ah, se eu pegar o 1 aqui, ó, vou associar um ponto. Ah, deu menos 8, então é negativo. Quando eu pego 2, dá menos 9, também é negativo. Se eu pegar x igual a 3, menos 8, também é negativo. Então, qualquer ponto entre o menos 1 e o 5 é negativo, o valor do y. Então, aqui, menos 1 menor do que x, que é menor do que 5. Então, o x está entre menos 1 e 5, né? A questão B, ele já está pedindo para identificar os intervalos em que o f de x é crescente e os intervalos em que o f de x é decrescente, tá? O f de x é crescente, né? Quando o x aumenta e o y também aumenta. Então, para x maior que 2, então, conforme o x foi aumentando, o y também foi aumentando. Se a gente analisar aqui o intervalo, ó, x igual a 3, o y era menos 8. Para 4, deu menos 5, então aumentou. Para 5 é 0. Para 6, então ele está aumentando. Então, para x maior que 2, f de x é crescente. Agora, para x menor que 2, ele é decrescente. Porque, ó, se eu pegar aqui o menos 2, está associado a um ponto lá em cima. Um valor alto, um valor positivo aqui do y. Quando eu peguei menos 1, foi 0. Para 0, deu menos 5. Então, ele está diminuindo cada vez mais, né? Até ele atingir o mínimo aqui, que é o meu verso da função, que é o meu ponto de mínimo, que a parábola está voltada para cima, né? Então, o menor ponto é quando o y vale igual a menos 9. Não tem um valor menor do que esse, né? Já na letra C, pediu para qualifique o crescimento e o decrescimento de f de x, informando se ele ocorre a taxas crescentes ou a taxas decrescentes. Então, se a gente analisar a parte aqui onde eu tenho ela crescente, o que vai acontecer? Eu tenho que analisar o intervalo para cada unidade do x, o que acontece com o y, né? Então, se eu pensar aqui, ó, o x igual a 2 e o x igual a 3, eu tenho esse ponto. O y aumentou uma unidade aqui. Para o x igual a 4, eu tenho esse ponto aqui, ó. Então, aqui aumentou 1, aqui aumentou 3. Daqui para cá, ele já vai ter aumentado 5. Então, ó, aumentou 1, depois 3, depois 5. Então, ele está crescendo a taxas crescentes, né? Então, ele cresce a taxas crescentes em qual intervalo? Para o x maior do que 2, né? Então, para o x maior que 2, eu tenho um crescimento aí que ele cresce a taxas crescentes por conta disso. Agora, na parte decrescente, ele está decrescendo a taxas decrescentes também, né? Então, eu tenho que analisar sempre aqui, ó, menos 1, vou pensar nesse ponto aqui, o 0 tá aqui. Então, aqui diminuiu 5 unidades no y. Quando eu venho 1 para ó, 1 para a direita no x, e tenho isso aqui no y, ó, daqui para cá já tem 3. E aqui 1, né? Então, sempre eu tenho que pensar nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, o que está acontecendo, né? Então, aqui diminuiu 5, depois diminuiu 3, depois vai diminuir 1. Então, eu tive um decrescimento a taxas decrescentes. Quando que isso aconteceu? Para x menor que 2, tá? Então, eu tenho esse intervalo aqui da taxa de decrescimento, né? Então, atividade 2, da página 19, era isso. Tá, agora a gente vai para a atividade 3, da página 19, também lá da apostila, só que eu fiz uma adaptação para ela. Eu já dei os gráficos, porque até o momento a gente ainda não tinha falado sobre como construir função logarítmica, né? Então, a gente já falou sobre isso na primeira série do ensino médio, mas para o roteiro eu ainda não tinha falado, então eu achei melhor dar os gráficos. E pedir para vocês analisarem, né, esses gráficos e relacionar os gráficos com os dados, com as características
descritas a seguir. Então, tem as 4 características aqui, identificar qual característica que era de qual gráfico, né? Então, qual que cresce a taxas crescentes, qual que cresce a taxas decrescentes, e tenho 2 que decresce a taxas decrescentes, né? Então, vamos, né, começar aqui por f de x igual a 3 elevado a x. Primeira coisa, se a gente analisar a função, como é uma função exponencial, o que a gente vai perceber? Para cada uma unidade do x, eu tenho 3 vezes o valor do y. Então, já tem um crescimento aí a taxas crescentes, né? Sem pensar no gráfico, só pensando aqui na função. Mas se a gente analisar o gráfico, ó, vou pegar o x igual a 0. Tenho esse ponto aqui, para o x igual a 0. Vou aumentar uma unidade no x, então x igual a 1 vai dar 3. Então, daqui para cá, o y aumentou 2 unidades. Se eu pensar no x igual a 2, 3 ao quadrado vai dar 9, meu 2 vai estar relacionado ao 9 aqui em cima, vamos dizer assim. Então, olha a quantia que aumentou. Aqui aumentou 2, aqui vai aumentar mais, ó. Do 3 para o 9 aumentou 6. Então, aqui aumentou 2 unidades, aqui aumentou 6 unidades. Se a gente tivesse pegado menos 1 aqui, ó a quantia que tinha aumentado daqui para cá. A gente já ia conseguir perceber também. Então, o gráfico. Eu tenho um crescimento a taxas crescentes, né? Que é a primeira opção aqui. Aí, o gráfico B, né? Então, eu já tenho um decrescimento, porque eu tenho uma função que ela é decrescente, né? Agora, eu tenho que ver se essa taxa de decrescente aqui, ó, a gente vai perceber o quê? De novo, eu analiso 2 pontos. Se eu pegar o menos 1, ele está associado ao 3. Se eu pegar o 0, está associado ao 1. Então, aqui já diminuiu 2 unidades. Se eu pegar 1, ele vai estar associado a esse 1 ponto aqui, que seria 1/3. Então, do 1 para 1/3, ele diminuiu quanto? Menos, está diminuindo cada vez menos. Então, ele está decrescendo, né, a taxas decrescentes, está diminuindo cada vez mais. Tanto é que ele vai diminuindo até se aproximar do 0, né? Então, ele está ficando cada vez menor. Então, o B pode ser tanto a terceira opção quanto a quarta, aqui, porque eu tenho 2 gráficos nesse sentido, tá? Vou pôr o B aqui, mas poderia pôr ele aqui também na última opção, tá? O C, eu tenho log de x na base 3. Meu gráfico, ele é crescente, ó. Tá aumentando, conforme o x aumenta, o y também aumenta. Então, é um gráfico crescente, né? E a gente vai perceber que essa taxa de crescimento é cada vez menor, né? Sempre analisa de 1 em 1 unidade, ó. Se eu pegar o x igual a 1 para o x igual a 2, né? Ele vai aumentar aqui um pouquinho. Do 2 para o 3, ele está aumentando menos, ele está aumentando cada vez menos, né? Então, tem uma curvatura aqui que é para baixo, vamos dizer assim, né? Então, ele cresce, mas a taxas decrescentes, né? Que seria a segunda opção aqui. Esse daqui, como eu tenho um log, uma função decrescente, então ele decresce também a taxas decrescentes, ele decresce cada vez menos, né? Se eu pensar aqui, por exemplo, se eu ir analisando os pontinhos, né? Daqui para cá ele diminui uma quantia, aqui ele vai diminuir menos e vai diminuindo cada vez menos. Por isso que a curvatura dele é mais suave, vamos dizer assim, né? Então, a letra D tá aqui. Decresce a taxas decrescentes. Aí, a atividade 3 era para esboçar o gráfico da função f de x igual a x2 elevado a x. É uma função exponencial de base 2, né? Completar a tabela. Eu não vou completar a tabela aqui por conta do tamanho, mas a gente vai fazer o gráfico agora num rascunho ali, tá? Mas aí seria completar essa tabela e fazer o gráfico. Então, para fazer o gráfico de fx igual a 2 elevado a x, então, como é uma função, eu escolho o valor do x e calculo quem vai ser o y, tá? Então, já tem aqui um plano, um esboço, né? O eixo x e o eixo y. Vou escolher alguns valores, né? Para estar calculando aí. Vou escolher aqui em cima mesmo por conta da representação aqui, tá? Então, vou pôr aqui, ó, se eu calcular o f de 2, por exemplo, vai ficar 2 elevado a 2, porque seria 2 elevado a x. Então, 2 elevado a 2, 4. Então, eu vou ter o ponto 2 do x, 4 do y. Então, 2 aqui do x no 4 do y, né? Então, um pontinho. X igual a 1. Então, 2 elevado a 1 é 2 mesmo.
Então, do 1 vou associar o 2. F de 0. Então, 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, o 0 está associado a 1. Quero saber o que acontece na parte negativa ali do x. Então, 2 elevado a menos 1. Sempre que eu tenho um expoente negativo, eu não consigo resolver, eu tenho que deixar esse expoente positivo. Para isso, né, eu inverto a base, né, coloco 1 aqui, inverte a base e o expoente negativo vai ficar positivo, tá? Então, meio elevado a 1 é meio mesmo. Então, o menos 1 vai estar associado ao 0,5, que é o 1 sobre 2, né? E aí, o que a gente está percebendo aqui? Que conforme eu diminuo um expoente, o resultado do y também vai diminuindo. Então, ele tende a 0. Se eu aumentar o expoente, eu vou ter sempre o dobro, né? Então, ó, se eu pensar nesse sentido aqui, ó, o x aumenta, eu vou ter o dobro porque minha base é 2. Se eu tivesse pensado aqui no x igual a 3, então 2 elevado a 3. O dobro de 4 é 8, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, 2 elevado a 3 é a multiplicação do 2 por ele mesmo 3 vezes, né? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ou eu vou dobrando aqui, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, o próximo vai ser 16. Então, por isso que ele cresce a taxas crescentes, né? Por conta dessa base aqui ser um número maior do que 1, né? E o x é positivo. Então, se eu pensar aqui no 3, eu vou estar associado aqui ao 8, né? Então, eu tenho o gráfico, né, da minha função exponencial aí. Então, ela se aproxima aqui do 0, mas nunca vai ser 0, ela nunca corta o eixo x. E ela é uma função crescente, né? Então, eu tenho aqui f de x igual a 2 elevado a x, tá? Ela cresce a taxas crescentes e nunca corta o eixo x. Essa é uma característica da função exponencial. Então, desse roteiro era isso. Qualquer dúvida, mandem mensagem, escrevam nos comentários e até um próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção.